Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Luiz Teles, trabalho aqui no Gran Cursos Online na parte de raciocínio lógico e matemática. E eu vim aqui corrigir a prova que caiu agora no TRF, Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A prova foi feita pela banca CESP e ela seguiu o padrão que eu sempre digo para vocês. Tem coisas que a banca ela sempre cobra em prova. Então tem alguns padrões que ela já sabe que se ela jogar ali, se ela jogar 10 vezes, tem gente que erra 11 vezes. A banca já sabe como a multidão pensa. É o que eu sempre bato nessa tecla. A banca sabe como a multidão pensa. Então ela sabe como colocar, o que ela vai colocar na prova dela para derrubar um bando de gente. E, mais uma vez, foi previsível o que eles iriam cobrar. Na parte de raciocínio lógico, vocês podem ver que no edital tinham duas coisas, raciocínio lógico analítico e raciocínio lógico tradicional, o raciocínio lógico normal. Eu preparei vocês para a parte do raciocínio lógico normal e caiu exatamente o que eu ensino em todas as minhas aulas. A ideia é sempre a mesma. A banca ela tem um padrão. O seu desafio é descobrir qual é esse padrão da sua banca. Ok? Vamos lá. Então, olha só. Nós vamos corrigir nossa prova do CESP agora, 2017, tá? Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ok? Então, vamos ver como é que ele se saiu, como é que eles fizeram na prova de técnico judiciário, como é que eles cobraram os assuntos de técnico judiciário. Olha só, essa foi a primeira questão. A partir da proposição P, dois pontos, quem pode mais, chora menos. Olha só, aqui tem uma vírgula, não tem? O que você pensa quando você lê essa vírgula? Quem pode mais, chora menos. O que você pensaria de colocar aqui? Será que você colocaria um E nessa vírgula? Quem pode mais e chora menos? Não, não é o E. Aqui tem uma ideia que ele está te passando. E, novamente, é aquele que eu ensino para vocês. Raciocínio lógico é a ideia. Tá ok? Raciocínio lógico é a ideia. Então, vamos lá. Aqui está dizendo o quê? Então, recapitulando, o que está dizendo aqui? Quem pode mais, parará, chora menos. Aí ele fala que corresponde a um ditado popular. Julgue os próximos itens, ele pediu para que a gente julgasse. Primeira coisa, ele começou na prova pedindo a sua negação da proposição P. Aí você vai dizer, ué, mas professor, mas o P, você não falou do quem? Não falei, mas eu falei do então. Ou seja, esse quem, na verdade, está com ideia de si. Por que está com ideia de si? Se pode mais, então chora menos. Vê se você pode, no lugar desse, vou tirar o si aqui, ó. Quem pode mais, então chora menos. Tá vendo que dá uma ideia de então? Se dá ideia de então, é porque esta palavra inicial dá ideia de si. Então vamos reescrever a frase. Se pode mais, então chora menos. Pronto. Aí novamente aquilo que eu falei. CESP gosta da negação da condicional? Sempre gostou e sempre vai gostar. Porque ele sabe que isso aqui, se ele cobrar 10 vezes, tem gente que erra 11 vezes. CESP sabe a malandragem dele. Então ele pediu para eu negar essa frase. Olha só, aqui está falando o seguinte, a negação desta frase é quem, ou seja, ele colocou um outro si. A negação do si pode ter outro si? Não, pronto, acabou, tá errado. Pronto, era só isso. Estava na prova do TRF agora, da primeira região. Ok? Quem estava no Grandicas, que nós fizemos Grandicas na véspera do concurso do TRF, vocês podem ver que a gente bateu exatamente nessa tecla aqui. A negação do si não pode ter outro si. Pronto, acabou. É só isso. Quem quiser construir tabela verdade, boa sorte. Pode construir. Você vai perder um tempinho para chegar na mesma conclusão que a questão está errada. Pronto, era só isso. Ok? Então vamos lá. Como é que você faria na verdade? Vamos falar. Como é que você faria negação? Aqui está dizendo se pode mais, chora, então chora menos. Como é que você negaria essa frase? Você tiraria o se. Quando eu tiro o se, eu tiro quem?
Porque o quem está com ideia de si. Por que ele está com ideia de si? Porque na frase aqui cabe o então. Quem é o dedo duro é esse então aqui, ó. Se aqui cabe o então, é porque essa frase inicial tem ideia de si. Então, como é que você faria a negação? Pode mais, é sem, tira o se, mantém a primeira. Não é assim que a gente nega uma frase condicional? Como é que a gente nega? Mantém a primeira, mantém e nega a segunda. E nega a segunda. Mantém e nega. Então, vamos lá. Pode mais e... Aqui está dizendo que chora menos. O que eu vou falar? E não chora menos. Pronto. Era só isso que ele queria que você fizesse. Mas olha só. Aqui, você viu que ele colocou chora mais, não é? Mas quem não chora menos, eu posso afirmar que chora mais? Eu posso dizer? Quem não chora menos chora mais? Não, a pessoa pode não chorar. Então isso aqui também estaria errado. Não posso. Quem não chora menos não quer dizer que chora mais. Ok? Ok? Então olha só. Aqui, então vocês viram como é que a gente nega uma condicional? Mantém a primeira e nega a segunda. Lembrando que no lugar desse e, se ele quisesse colocar apenas uma vírgula, aqui pode, ó, pode mais e não chora menos. Por que eu posso? Porque aqui não cabe o então. Olha só, a vírgula, ela vai caber de acordo, ela vai mudar de sentido dependendo de quem ela está fazendo ideia. Aqui em cima, ó, quem pode mais e chora menos? Não, aí não tem sentido. A vírgula não está com ideia de e. A vírgula aqui está com ideia de então. Quem pode mais, então chora menos. Ok? Chora menos. Então aí a ideia, vocês podem ver, que era uma ideia que a gente trabalha muito nos nossos cursos, muito essa história da negação do sim então. E tem gente que diz, não, CESP não cobra mais isso não. Olha aí de novo, prova 2017, agora TRF, Tribunal Regional Federal da Primeira Região. CESP cobrando de novo a negação, ok? Essa aqui é a mesma ideia se eu falasse assim, ó, quando chove, neva. É a mesma ideia. Então, a mesma coisa que a pessoa te pedisse, qual é a negação dessa frase? Ó, quando chove, vírgula, neva, essa vírgula está com ideia de então. Quando chove, então neva. Opa, então neva, então quer dizer que o quando está com ideia de se. Como é que você faz essa negação? Mantém a primeira e nega a segunda, não neva. Pronto, era só isso. Isso era a negação da condicional que ele te pediu. Quantos minutos você demorava para responder? Isso é raciocínio lógico estratégico para vocês, ok? Vamos ver essa outra. Aí eu repeti a frase aqui em cima, mas era uma outra questão. Agora a questão número 2. Aí ele fala, do ponto de vista da lógica sentencial, ou seja, ele só está tentando te confundir. Ele está dando um termo técnico só para você se enrolar. Mas ele fala, a proposição P é equivalente. Opa, o que ele quer agora? Ele quer equivalente. Certo? E na equivalente, vamos lembrar que existem 3 casos da equivalência da condicional no CESP. Qual é? O primeiro caso é colocar uma frase, se for uma frase desse tipo, é voltar negando. Ele pode voltar negando, ou ele pode colocar apenas um ou, e se ele colocar um ou na frase, ele vai ter que negar a primeira, e ele vai ter que manter a segunda. Tudo isso aqui a gente fala dentro do curso. E tem um terceiro caso, que é você falar a mesma coisa. Isso aqui é literalmente o significado de equivalente, tá ok? É literalmente o significado de equivalente, tá bom? Então pode falar a mesma coisa. Então o que ele falou aqui, ó? Aí ele fala, do ponto de vista da lógica sentencial, proposição que é essa aqui, ó, P, essa aqui, é equivalente a se pode mais, então o indivíduo chora menos. Ou seja, o que ele está falando? Qual caso que ele quer? Ele quer o primeiro? Não, porque para ser o primeiro, as duas teriam que ter o se. Não tem o se. Esse aqui está com ideia de si, mas não é o si. Ele não é. Ele está com ideia, é diferente. Ter ideia não quer dizer que seja a mesma coisa, tá ok? Agora,
Se não é o primeiro, a gente já sabe que não é o primeiro. Vai ter que ser o quê? Qual é o segundo caso? O segundo caso vai ser o quê? O segundo caso seria um caso com ou. Aqui tem algum caso com ou? Não, ó, não é ou, tá vendo? Então, nesse caso, o que me sobrou? Me sobrou falar a mesma coisa. Aí ele está te perguntando, essa frase fala a mesma coisa que essa? Sim, foi exatamente o que a gente fez. Para a gente responder a questão número 1, o que nós fizemos? Nós transformamos essa frase numa frase condicional. Ou seja, nós pegamos o linguajar, transformamos no linguajar que a gente gosta e aí fizemos o que ele pediu. Pronto. Esse linguajar que a gente gosta é exatamente a resposta da outra. Se pode mais, então chora menos. Aí você fala, peraí, mas professor, cadê o indivíduo aqui? Aqui não tem indivíduo e aqui ele colocou indivíduo. Mas, o que eu falei? Raciocínio lógico é a ideia. Se passou a mesma ideia, é porque ela está correta. Pronto, certo. Então, nós já sabemos que a questão 2 está certa, passou a mesma ideia. Ó. Se pode mais, então o indivíduo chora menos. Se pode mais, então chora menos. Perfeito. Tá certinho essa equivalência aí. E aqui, questão 1 está errada. Questão 2 está certa. Ok? Vamos ver a questão 3. CESP-TRF 2017. A tabela verdade da proposição P, construída a partir dos valores lógicos das proposições simples que a compõem, tem pelo menos 8 linhas, tá? Aqui, só o texto aqui tá errado, tá? Esse texto aqui, ó, é o mesmo do anterior, tá bom? Ele está se referindo àquele anterior. Não, peraí, é aqui, deixa eu só ver aqui. Não, só o texto aqui que tá diferente, tá bom? Mas esse texto aqui, isso aqui é da prova de nível superior, que a gente vai corrigir também numa outra tela, a gente vai corrigir. Aqui a frase era essa aqui, ó, tá bom? Quem pode mais, chora menos. Então vamos anotar aqui, ó. A frase era o quê? Quem pode mais é o mesmo de lá, tá ok? Quem pode mais, chora menos. Ok? Quem pode mais, chora menos. É essa frase aqui, ó, essa mesmo, tá? A questão 3. A tabela verdade da proposição P, ou seja, disso aqui, construída a partir de valores lógicos das proposições simples que a compõem, ou seja, ele só está tentando te enrolar. Ele está tentando te confundir. Se P tem pelo menos 8 linhas, isso aqui está totalmente errado. Não tem pelo menos 8. Ele está falando o seguinte, ó, se pode mais, então chora menos. Não é isso que a gente não transformou aquela frase ali nesta de baixo? A gente não transformou aquela frase nessa daqui? Então, olha só, agora isso aqui é uma condicional. Isso aqui é uma proposição, isso aqui é outra proposição. Quantas proposições nós temos? 2. Então, ele quer um número de linhas, tá? Ele fala o número de valores lógicos. Na verdade, quando ele fala o número construído a partir a tabela verdade tem pelo menos 8 linhas. Para a gente determinar o número de linhas, sempre vai ser 2 elevado ao número de letras ou proposições. Como assim? 2 sempre é 2, por que 2? Porque é verdadeiro ou falso. Quantas proposições eu tenho? 1, 2. 2 ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? 2 vezes 2, 4. Pronto, era só isso. Ok? Então, na verdade, o que ele está dizendo? Tem 8 linhas? Não, está errado. Acabou. Pronto, era só isso. Tá ok? Porque eu tenho 2 proposições simples. 1, 2. E aqui eu tenho 2 ao quadrado, que vai me dar sempre 4. Ok? Então, assim, ó, digamos que eu tenho isso aqui. Ó. Como é que você faz isso aqui? Ó? A ou B e C. Então, D ou E. Lembrando que o ou é para cima, o E é para baixo, certinho? Então, olha só, eu quero um número de linhas dessa tabela. Eu só quero que você diga quantas linhas tem, tá? Número de linhas dessa tabela.
Número de linhas vai ser 2. Por que 2? Porque é verdadeiro ou falso. Quantas proposições eu tenho? Aí lembra que eu coloquei aqui, ó, letras ou proposições? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 letras, então 2 é quinta. Lembrando que 2 é quinta não é 10. 2 é quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Quanto é 2 vezes 2? 4. 2 vezes 2? 4 vezes 2. 4 vezes 4? 16 vezes 2, ou seja, 32. Quer dizer que se você for construir aquele negócio, aquele tipo assim, ó, A, B, C, D, não sei o que, 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 vai ter 32 linhas, é isso que está dizendo. Imagina você construir isso numa prova. Ele nunca vai te pedir isso. Isso tem certeza que ele não te pede para construir, mas ele pede só para saber quantas linhas tem a tabela. Mas ele não vai te pedir para construir. Construção, ele não vai pedir. Ok? Então aqui vocês viram que já teríamos 32 linhas nessa tabela verdade aí. Ok? Então vocês viram, é uma coisa aí, essa ideia aqui que ele queria que você soubesse fazer lá. Tá bom? Era apenas isso aí que ele queria que você soubesse fazer. Agora, só que aqui ele botou frases. E você viu que caiu isso aqui várias vezes. Tá bom? Essa tabela verdade que sempre cai em concurso, principalmente concurso do CESP. Vocês viram que até agora nós fizemos exatamente a mesma coisa. Gente, isso aqui, como eu falei, esse texto aqui é da parte de analista, mas não vai mudar nada. A questão é só eu pegar o P, que está lá, botar quem pode mais, chora menos. Então, vamos lá. Quem pode mais, então chora menos. É esta frase aqui, tá bom? É esta frase, porque essa aqui é na prova de nível superior, que a gente vai responder, a gente vai fazer a gravação desse nível superior também, tá bom? Então, vamos lá. Quem pode mais, chora menos. A negação, olha, o CESP tinha tanta certeza que as pessoas não sabiam negar essa frase, que de 5 questões, 2 eram negação. Ele queria que você negasse a mesma coisa, negação da condicional. Quem acompanha minhas aulas sabe que eu sempre bato nessa tecla da negação da condicional. Gente, o CESP gosta disso. Aí tem gente, não, mas isso aí não cai mais, não cai mais. Tá aí, ó. Ou seja, 2 questões de 5, se a gente fosse transformar isso aqui em porcentagem, basta multiplicar por 20 em cima e embaixo, 40 sobre 100, 40% da parte de raciocínio lógico foi somente negação da condicional. 2 questões ele pediu a mesma coisa, negar. Ele queria que você negasse a condicional. Olha só como ele tinha certeza absoluta que as pessoas não sabiam negar a condicional. Ok? Então vamos lá, como é que a gente nega essa condicional? O que eu faço? Eu vou transformar na condicional. Se pode mais, então chora menos. Não é isso não é isso essa frase? Ó? Se pode mais, aliás, quem eu só transformei, tirei o quem, né? Essa frase inteira aqui, ó. Quem pode mais, chora menos, tá bom? Então, vamos lá. Quem pode mais, chora menos. Aí, novamente, ele está te pedindo negação. Olha só como ele é malandro, gente. Ele botou de novo se. Olha aqui. Negação do se. Pode ter outro se? Não, pronto, tá errado. Acabou. Pronto. Era só isso. Quantos minutos você demora aí? Quantos minutos? Porque a negação do se não pode ter outro se. Pronto. Era detalhezinho que ele queria que você soubesse. Somente isso. Ok? Então, vocês viram que o CESP adora esta jogada. O problema é que as pessoas gostam de estudar outra coisa. Eles gostam de focar no que o CESP não gosta. Então, você pode ver que você perde muito não estudando o que a sua banca gosta. Tá ok? Então, toma cuidado que o CESP, ó, você viu que ele cobrou exatamente 2 questões de 5. Tá bom? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, como é que você vai fazer? Você vai tirar o se. O que você faz com a primeira? Mantém, pode mais, certo? E o que você faz com a segunda frase? Você nega. Não
chora menos. Não foi isso que a gente fez lá atrás? Mas o que é que já está errado? Aqui já tem dois erros gritantes. Por quê? O que você tem que fazer com a primeira? Manter. E olha o que ele está fazendo com a primeira. Negando. Lembrando que a negação de uma condicional a negação vai ser mantém a primeira e nega a segunda. Tá bom? Sempre vai ser mantém a primeira e nega a segunda. Sempre faz isso aí. Ok? Então, mais uma vez, olha, com isso aí você já matava essa questão, mais uma negação. Lembrando que eu sempre falo, gente, foquem no que a banca gosta. Sabe qual é o grande problema? As pessoas pegam o edital e ficam estudando tudo que está lá no edital. Tudo. Tá cansando sua mente? Tá. Mas o examinador só gosta desse pontinho aqui. Ele gosta mais desse, ele gosta mais desse e as pessoas querem dominar tudo. Elas pensam o seguinte, não, mas se está no edital pode cair. Não, a probabilidade de cair isso aqui é muito maior do que cair esse pontinho. Então, para que eu vou estudar tudo no mesmo contexto? Por isso que algumas pessoas às vezes dizem que tem aluno, até eu estava preparando para um grupo de São Paulo, para o TJ de São Paulo, teve aluno no Facebook que falou assim, professor, quase que eu não comprei seu curso, porque eu vi que você falava pouco conteúdo do edital. O edital era gigantesco, mas tinha uma concorrência aí que o professor lá falava o edital inteiro, era gigante o conteúdo. Aí eu falava, mas como eu não tinha muito tempo para estudar, eu decidi escolher o seu, porque você falava menos conteúdo. Resultado, caíram 10 questões, ela acertou as 10 questões na prova TJ de São Paulo. Porque justamente é você focar no que a banca gosta. Não adianta você querer dominar o edital inteiro. Você tem que focar no que ela gosta. Isso que faz você criar o seu diferencial. O problema é que as pessoas acham que não. As pessoas têm aquele pensamento de se está na prova, se está no edital, pode cair na minha prova. Não é assim que funciona. Se está muita coisa que está no edital, não cai na sua prova. E muita coisa que cai na prova, às vezes não está no edital. Você fique ligado, porque é exatamente aí que você constrói o seu diferencial em relação à multidão. Ok? Vamos lá. Agora vamos ver essa questão 4 aqui, ó. Novamente, essa frase aqui, isso aqui ficou repetido em todos, tá? Isso aqui foi uma falha, mas aqui a frase era novamente aquela P, tá? Não alterou nada porque vocês entenderam que o P é aquela frase lá, tá? Quem pode mais? Quem pode mais? Então, quem pode mais, chora menos. Ok? Não mudou nada, tá, gente? É só essa frase aqui que era essa aqui. Se a proposição P for verdadeira, ele está dizendo que essa frase aqui é verdadeira. Então, conjunto formado por uns indivíduos que podem mais está contido no conjunto dos indivíduos que choram menos. O que ele está falando? Quem é que pode mais? Esse aqui. Ele está falando que esse aqui está dentro daquele ali. É isso que ele está dizendo. Aí você pergunta, peraí, mas um dentro do outro? Como assim? Ele está falando, ó, essa parte, tá vendo? Ó? Então, um conjunto formado por uns indivíduos que podem mais, esse daqui, está contido, ou está contido quer dizer que está dentro, tá? Está dentro. É o linguajar, isso aqui, dentro. No conjunto de indivíduos que choram menos. Aí eu te pergunto, olha só, se esse P tá dentro daquele lá, o que a gente falava lá atrás que tinha uma coisa dentro da outra? Vocês já lembraram desse desenho aqui? Essa história aqui é a história do todo. Lembra a história do A, todo A é B? É a primeira informação dentro da segunda. Vem cá, será que eu posso, no lugar desse quem, colocar um todo? Vamos ver. Todo aquele que pode mais, chora menos. Tem ideia? Eu posso substituir ou não? Todo aquele que pode mais, então chora menos. Quer dizer que esse aqui também pode ser substituído pelo todo. O que ele está falando ali? Pode mais está dentro e fora vai ser o quê? Chora menos. Então, quem pode mais,
chora menos. Ok? Então, ele está falando, ó, quando ele falou que essa frase é verdadeira, ele só está tentando me confundir. Ele está dizendo que a frase inteira é verdadeira. Ponto. Então, o conjunto dos formados pelos indivíduos que podem mais está contido dentro do no conjunto dos indivíduos que choram menos. Uma dentro da outra. Perfeito. Certinho. Ok? Certinho. Pronto. E aí a gente respondeu as 5 questões. Essa é a questão número 5. As 5 questões que caiu na prova do TRF. Ok? As 5 questões que caíram na prova do TRF foram essas que a gente fez até aí com vocês. Então, vocês podem ver que essa história do pode mais e pode menos, quem quiser também pensar, pode pensar daquela forma do necessário e suficiente. Se ama, cuida. Lembra daquela história que eu falo também, dessa parte se ama, cuida? A primeira informação está dentro da segunda. Isso aqui, ó, quem é esse? É o suficiente. E quem é o outro? Necessário. Então, ó, quem ama é suficiente para cuidar. E quem cuida é necessário para amar. Então, isso aqui é esse desenho. Ama, cuida. É um desenho dentro do outro. Ok? Então, vocês podem ver, ó, caiu argumentos envolvendo conjuntos, tá? Que eu falei para vocês, tomem cuidado com essa ideia de argumentos envolvendo conjuntos. Caiu a história da negação, e 2 vezes a negação da condicional. Ele tinha tanta certeza que ele ia pegar todo mundo. Caiu a história da número de linhas da tabela verdade. Eu falei isso para vocês também, número de linhas da tabela. Caiu a parte de equivalência, o terceiro caso, falar a mesma coisa. E caiu novamente a negação. Ok? Então, vocês podem ver negação, equivalência, tabela verdade, número de linhas, negação e essa história de um conjunto dentro do outro. Ok? Então vocês podem ver, ó, isso aí foi a prova agora, 2017, acabou de acontecer. Vocês podem ver como segue a mesma linha que a gente viu até hoje. Por que em todos os meus aulões eu sempre falo, gente, toma cuidado com a negação da condicional. E eu bato bastante nessa tecla. E tem gente que diz que não, mas eu não quero mais negação da condicional. Opa, tá aqui o resultado. Esse é o resultado que esse é o cuidado que você tem que ter. Você tem que botar na sua cabeça o que mais cai. O problema é que as pessoas querem ou dominar o edital inteiro ou botar o que mais cai, o que menos cai na cabeça. Esse é o problema. Por isso que algumas pessoas se dão mal em concurso. Porque elas não focam no que realmente o examinador quer. Você tem que focar o que ele gosta, não é o que está no edital. Muita gente acha que o que está no edital não é muito importante eu dominar. Às vezes você nem precisa ler o que está no edital. Isso é você ter uma visão estratégica. Isso é você ter uma visão diferenciada. Não adianta você ir para uma prova querendo dominar tudo. Sua mente não aguenta tanta informação. É muito importante você saber filtrar o que é prioridade e o que não é prioridade. O que você tem muito mais chance de encontrar na prova? Eu sempre bati na tecla, negação da condicional, a sua banca adora. Está aqui um exemplo. 2 de 5, ou seja, 40% da sua prova era só apenas negação da condicional. Ok? Eu tenho certeza que quem foi meu aluno, muitos dos meus alunos já me deram feedback e falaram, professor, eu gabaritei a parte de raciocínio lógico. Por quê? Vamos bater na tecla do que é mais importante para você saber em concurso. E aqui foi mais uma prova que o método Teles, que algumas pessoas dizem que não funciona, mais uma vez o método Teles provou que esse método funciona sim. É deixar de estudar algumas coisas, focar em outra, focar no que a banca mais gosta, e aí você viu aqui, você acertou todas as questões de raciocínio lógico usando o que os alunos chamaram carinhosamente de método Teles. Ok? Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima correção de prova que eu trarei para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.